Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conhecer a biografia, um pouco das obras também, de um artista que se destacou no mundo inteiro. Ele é espanhol, o nome dele é Miguel de Cervantes. E esse autor, esse artista que se destacou tanto, foi um dos pioneiros nas obras diferenciadas. Nós conhecemos uma que é a mais famosa de todas, que se chama Dom Quixote de la Mancha. Ou, aqui no Brasil, a gente conhece por Dom Quixote de la Mancha. Essa obra ela foi destaque no mundo inteiro porque ela tinha um pouco de humor misturado com novelas de cavalaria. Mas aí, para a gente conhecer mais o que é cada termo desse, a gente primeiro vai conhecer o autor da obra, realmente o Miguel, que fez diferença no mundo inteiro com sua literatura diferenciada. Quem foi esse escritor e dramaturgo espanhol? Miguel de Cervantes nasceu em 1547 e viveu até 1616. Ele foi um escritor, também foi dramaturgo e poeta espanhol, autor de Dom Quixote, uma obra-prima da literatura universal. Ele foi considerado o precursor do realismo na Espanha, então quer dizer que ele iniciou. Miguel de Cervantes Saavedra nasceu em Alcalá de Henares, provavelmente em 29 de setembro de 1547. Por que provavelmente? Porque não teve como realmente ter um estudo comprovado que foi nesse dia, mas acredita-se que foi mais ou menos nessa data. E aí, o que aconteceu? Ele é filho do cirurgião Rodrigo e Leonor de Cortinas, tinha 6 irmãos e estudou em sua terra natal, em Valladolid, em Madrid. E em 1563, a família dele foi morar em Sevilha, onde estudou gramática e latim com padres jesuítas, isso era muito comum na época. Conheceu o teatro de Lope de la Rueda, de quem recebeu influência. Então a gente vê assim que desde o início nos estudos dele, lá em Sevilha, ele teve esse apoio que já estimulou, né? Influenciou. Também, em 1569, ele alistou-se no exército, partindo no ano seguinte como soldado para a Itália, participando em 7 de outubro de 1571. Da vitoriosa batalha naval de Lepanto contra os turcos, em que saiu gravemente ferido e perdeu o movimento da mão esquerda com um tiro. Participou ainda do combate naval de Navarino, da expedição contra Tunis e da malograda expedição de Goleta, em 1574. Serviu depois das guarnições de Palermo e Nápoles. Em 1575, regressou para a Espanha, mas um navio em que viajava foi atacado por piratas mouros e Cervantes foi levado para Argel. E aí, feito escravo de Dalí Mami, durante 5 anos permaneceu dentro dos muros da cidade e dar aulas e escrever poemas religiosos. Então, vocês veem aí que a vida dele não foi tão fácil, né? Foi para uma guerra, para um combate, depois foi escravizado com esse rapto, né, dos piratas, que foi para Argel. E dentro disso tudo ele ficou 5 anos lá em Argel como escravo. Só que dentro dos muros da cidade, nessa época elas eram muradas, o que aconteceu? Ele dava aulas, né? Porque ele já era um cara estudado, então ele dava aulas. E aí, depois de várias tentativas de fuga, era levado para o calabouço. Em 1580, Miguel de Cervantes foi resgatado por sua família e um religioso por 500 ducados de ouro. Então, assim, foi como hoje a gente chama de fiança, né? Resgate, na verdade. E aí a família pagou esse valor, né? Esses 500 ducados de ouro para poder libertá-lo. Durante os 4 anos seguintes, Cervantes participou de batalhas que o levaram a conhecer Portugal. Então, aí a gente vê que ele continuou com a vida militar. A vida literária dele, em 1584, estava de volta à Espanha, em Madrid. Conseguiu um cargo público e começou a escrever e publicar sua novela pastoril La Galatea.
E ele estabelece contato em literatos da época, como Luís de Gongora e Lopes de Berra. Escreve os poemas dramáticos Los Tratos de Argel e La Mumancia, na verdade. Los Tratos de Argel é o tratamento em Argel, né? Ele vai contar desse período que ele passa lá de 5 anos, que ele foi escravizado. E La Mumancia, justamente foram os sequestradores, e aí ele fala um pouco nessas obras dele, ele expressa um pouco, né? Miguel casa-se com Catalina de Palácio Salazar, é encarregado pelo rei como comissário de víveres destinados às armadas e frotas da Índia, indo morar em Servilha. Servilha fica... Porque Servilha fica na Espanha. Mais tarde é nomeado coletor de impostos devidos à coroa dos reinos de Granada, o que o obriga a viajar seguidamente para Andaluzia e La Mancha. Também ficam na Espanha. Por causa dos atrasos da prestação de contas com a coroa, é preso 3 vezes, porque assim, é o coletor de impostos, só que eles não podem demorar para entregar, né? Eles ficam lá, passam nas aldeias, passam nos lugares, cobrando. Em filmes vocês já podem até ter vistos, só que ele foi preso porque demorava muito para retornar. E a coroa, naquele tempo, a monarquia, ela não tinha aquela coisa de explicar por quê, né? Era coisa muito fechada, era muito rígido. Então, ele foi preso algumas vezes por esse motivo. Depois, o que acontece? Os historiadores contam que a primeira parte do livro Dom Quixote foi escrito enquanto estava preso em Argamasilla del Alba, em 1601 e 1603. Ele tendo sido reconduzido sempre ao seu, Cervantes certamente atestou sua inocência, né? Que não queria roubar o dinheiro da coroa, e sim porque estava demorando, porque estava realmente difícil de recolher esses impostos. Enfim. Em 1605 foi publicada a primeira parte do livro Dom Quixote, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que teve aceitação imediata e 6 edições no mesmo ano do lançamento, escrevendo e tratando de negócios. Cervantes leva uma vida próspera em sua casa em Valladolid, junto com sua família, e muda-se para Madrid, né? Logo depois ele muda para Madrid. A obra Dom Quixote, ela teve um sucesso tão grande, que em 1614 surge uma falsa segunda parte de Dom Quixote assinada por Avellaneda. E Cervantes publica a segunda parte de Dom Quixote logo depois. A obra foi difundida em toda parte, até se tornar o mais lido romance em todo o mundo, por crianças e adultos. É um livro que tanto criança como adulto gostaram muito. Como eu disse no início, eram obras diferenciadas da época. Ao escrever a obra, Cervantes pretendia ridicularizar os livros de cavalaria, que gozavam de imensa popularidade na época. A obra impressiona por sua feição realista. A ação principal do romance gira em torno das 3 incursões feitas pelo protagonista por terras da Mancha, de Aragão e de Catalunha, né? As 3 também ficam na Espanha. Essa foto que vocês verem é Dom Quixote e Sancho, né? Que fazem parte do livro. E vocês estão observando essa foto, que ela é bem emblemática. O personagem Dom Quixote é um pequeno fidalgo castelhano que perdeu a razão pela leitura assídua dos romances de cavalaria e pretendia imitar seus heróis prediletos. Envolve-se numa série de aventuras. Então a gente percebe que tinha muito de cômica nessa obra dele, porque ele introduziu o realismo. Até então, todas as obras, novelas de cavalaria da época, especialmente na Espanha, na Europa também, mas especialmente na Espanha, era para elevar o guerreiro, o militar, aquele lutador que estava sempre diante, defendendo sua pátria. E na dele mostra o realismo de uma forma bem cômica.
Nas primeiras séries de suas aventuras imaginárias, o Dom Quixote fez-se armar cavaleiro pelo proprietário de um albergue e leva consigo seu escudeiro, o pobre camponês Sancho Panza, né, o nome dele, que é esse aqui. E o que acontece? Ele se deixava atrair pelas miragens do cavaleiro. Então, a gente vê que o cavaleiro era idealista e o Sancho era o doido, que ia na onda do Dom Quixote. Embora se desenvolva em torno do real e do imaginário, a gente vê muito assim da imaginação, acho que por isso que as crianças também gostaram muito, o livro possui episódios em que os dois planos se confundem e que o imaginário se torna a própria realidade. Então, se você ler a obra, você vai perceber que é muito misturado. Tem hora que você não sabe se ele está pensando ou se aquilo está acontecendo. Miguel faleceu em Madrid, na Espanha, no dia 23 de abril de 1616. E as frases assim, de Miguel de Cervantes mais conhecidas são elas. Eu gosto sempre de citar porque é bem importante. Contento-me com pouco, mas desejo muito. É uma frase bem marcante dele. Uma outra também é: elimine a causa, o efeito acaba, cessa. Quem perde seus bens, perde muito. Quem perde um amigo, perde mais. Mas quem perde a coragem, perde tudo. Então, a gente percebe assim que ele tem um humor muito forte e também a resiliência. Ele tem muito disso. E das obras de Cervantes mais conhecidas em novelas, novelas não é novelas televisivas, certo? É um estilo literário daquela época. Dom Quixote, né, que eu até mencionei aqui, já contei um pouco. Novelas exemplares, A Força do Sangue e O Amante Liberal. O Amante Liberal, se eu não me engano, foi a última obra que ele fez, né, de novela. E poesia e teatro, como eu disse, ele também era dramaturgo e ele teve La Galateia, teve Los Tratos de Argel, que também mencionei, né, que foi falando sobre o período que ele foi escravizado, e La Numância, 8 comédias e 8 entremeses. Então, essa 8 comédias, ela foi a última que ele escreveu, né, que se chama 8 comédias e 8 entremeses. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido bem essa aula. Miguel, ele se destacou até hoje, quando se fala de literatura, quando se fala de novelas de cavalaria, é mencionado. Foi realmente o precursor na Espanha do realismo e é interessantíssimo essa obra dele. Sugiro a vocês que vocês peguem para ler Dom Quixote de la Mancha. Tem na internet, tem PDF. E é uma obra assim, bem diferente, ela é dinâmica e é maravilhosa. Então, valeu pessoal, tchau, tchau!